Após semanas de especulação e turbulência na mídia, Zé Felipe decidiu fazer as malas e sair do Brasil. Não avisou muitos, apenas sua equipe mais próxima. O destino, Los Angeles, Estados Unidos. Não era férias. Não era turismo. Era fuga. Precisava pensar. Precisava adiar. Desde o fim com Virgínia, tudo havia virado um redemoinho de suposições, fofocas e boatos. E, mesmo em silêncio, ele sentia que qualquer passo que desse seria distorcido. Los Angeles parecia o lugar certo para desaparecer um pouco. Na segunda semana de sua estadia, Zé foi convidado para assistir a um festival sertanejo brasileiro que aconteceria em Orlando. Curioso para ver quem estaria no line-up, viu o nome de Ana Castela. Eles já se conheciam de bastidores, tinham amigos em comum, e um respeito mútuo pela trajetória um do outro. Mas nunca haviam conversado profundamente. No camarim, o reencontro aconteceu. Ana o abraçou, percebendo o semblante dele, comentou. Tá com cara de quem precisava de um descanso. Zé riu. Pela primeira vez em dias, sentiu-se leve. Tô mesmo. E você, firme na estrada? Firme. Mas cansada também. Bora sumir por uns dias? Ele não respondeu. Apenas sorriu. 2 dias depois do evento, fãs brasileiros nos Estados Unidos começaram a postar fotos. Zé Felipe e Ana Castela foram vistos juntos em uma cafeteria em Miami, depois caminhando na orla de Fort Lauderdale. Pareciam descontraídos, rindo, dividindo um copo de café gelado. Em poucas horas, as fotos viralizaram no Brasil. O nome dos dois subiu para o topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Zé Felipe e Ana Castela estão juntos. Nova fase ou só amizade? Zé segue em frente. Zé não se pronunciou. Ana também não. O silêncio dos dois era ensurdecedor, e, por isso mesmo, explosivo. Na varanda de um hotel com vista para o mar, eles conversavam como se o mundo lá fora não existisse. Achei que você ia sumir de vez, Ana comentou. Pensei nisso. Mas acho que tô só reaprendendo a existir sozinho. Ela assentiu. E você, Ana? Tá bem? Tô me reencontrando também. O palco salva, mas às vezes a gente precisa de silêncio. O clima entre os dois era tranquilo, sem cobranças. Uma espécie de encontro de dois corações machucados, sem pressa de serem remendados. Enquanto o casal aproveitava a calmaria nos Estados Unidos, a mídia brasileira enlouquecia. Programas de fofoca faziam suposições, influencers criavam vídeos com provas, e perfis de fofoca tentavam traçar uma linha do tempo para o suposto envolvimento. Leonardo, pai de Zé, foi questionado ao sair de um evento em Goiânia. Com sua costumeira firmeza, respondeu. Meu filho é adulto. Tá vivendo o que precisa viver. E se for com respeito, tem meu apoio. A resposta, direta, colocou panos quentes na situação. Mas não impediu os comentários. Em uma noite especial em um bar brasileiro em Miami, Ana foi chamada de surpresa para dar uma palhinha. O público vibrou. Zé estava lá, discreto. Quando ela terminou, o dono do bar brincou. E aí, Zé Felipe? Vai cantar uma com ela? A plateia enlouqueceu. Ana olhou para ele, provocando. Vai encarar? Zé subiu no palco. Cantar juntos foi leve, natural. Vozes que se encaixavam. Risadas entre os versos. Um dueto improvisado que parecia ensaiado há anos. O vídeo caiu na internet poucas horas depois. O casal sertanejo do momento, diziam os títulos. Num jantar à beira-mar, Ana perguntou. Tá pronto para voltar pro Brasil? Zé pensou por alguns segundos. Não sei. Acho que tô mais perto de mim aqui. Ela sorriu. Às vezes, o que a gente precisa não é fugir. É se encontrar fora do lugar comum. E você, Ana? O que acha que vão dizer da gente? Ela riu. Vão dizer de tudo. Mas só a gente sabe o que realmente vive. Zé levantou a taça e brindou. Ao que é de verdade. Mesmo que ninguém entenda. Quando voltaram ao Brasil, os dois chegaram em voos separados, sem grandes alardes. Nenhum post, nenhuma entrevista. Mas a imprensa não esqueceu. Ao ser abordado por repórteres no aeroporto, Zé respondeu com serenidade. Estou em paz. E vivendo meu tempo. Perguntaram sobre Ana Castela. Ele apenas disse. Tenho muito carinho. O resto, deixa o tempo mostrar. Ana, em outro estado, também foi questionada. Disse o mesmo. A gente compartilhou dias bons. E isso é o que importa agora. Poucas semanas depois, Zé lançou uma nova música. Nela, falava sobre recomeços,
leveza, sorrisos inesperados e encontros improváveis. A letra parecia contar exatamente o que viveu nos Estados Unidos. Os fãs foram à loucura. E mesmo sem confirmar nada oficialmente, a música foi vista como uma dedicatória. Ana compartilhou a faixa nos stories com um emoji de chapéu e coração. Zé repostou. A internet entendeu, o que era incerto, agora era poesia. Eles não se assumiram como casal. Não postaram fotos juntos. Mas se respeitaram, se ouviram, e dividiram um tempo especial em silêncio. A relação entre os dois passou a ser vista com mais carinho pelo público. E, com o tempo, as perguntas diminuíram. Zé Felipe entendeu que o fim com Virgínia era um capítulo encerrado com gratidão. E que Ana Castela havia sido mais do que uma companhia, foi um espelho, uma ponte para seu próprio reencontro. Se estavam juntos? O tempo diria. Mas o que ficou claro era uma verdade maior. Algumas conexões não precisam de rótulos. Apenas de verdade. Alguns dias depois de retornar ao Brasil, Zé Felipe estava em casa revendo algumas gravações antigas quando seu telefone tocou. Era um produtor de TV, responsável por um especial musical que seria exibido no Dia dos Sertanejos. Zé, a gente quer fazer um dueto especial. Pensamos em você, e em Ana Castela. Zé hesitou. A ideia de expor aquela conexão ainda tão nova o deixava dividido. Mas o profissionalismo falou mais alto. Me dá um tempo para pensar. Vou conversar com ela. Ligou para Ana naquela noite. Ela ouviu tudo e respondeu com um sorriso que ele pôde sentir do outro lado da linha. Se for com você, eu topo. No primeiro ensaio, o reencontro foi natural. Sem beijos, sem carícias, mas com olhares cheios de afeto e cumplicidade. Cantaram a música escolhida, uma releitura de Temporal de Amor, e o estúdio parou. Técnicos, músicos e produtores ficaram em silêncio por alguns segundos depois do dueto. Aquilo não era apenas técnica. Era entrega. Vocês têm uma sintonia que vai além da música, comentou o diretor do programa. Ana baixou os olhos, sorrindo. Zé apenas ajeitou o chapéu, tentando esconder o rubor no rosto. Era inegável. Algo existia ali. Quando a apresentação foi ao ar, o Brasil parou para assistir. A química entre os dois transbordou na tela. Não era provocação nem encenação. Era presença real. Logo, as redes sociais explodiram. O olhar que o Zé lançou para Ana no final. Tem coisa aí. Casalzão que a gente não sabia que precisava. Mesmo assim, nem Zé nem Ana confirmaram nada. Apenas agradeceram ao público e seguiram. Mas nos bastidores, os dois sabiam, estavam mais próximos do que nunca. Após o programa, Ana convidou Zé para um jantar na casa dela. Era uma noite tranquila em Campo Grande. Com violão no colo e pés descalços, os dois conversaram por horas. Eu sei que a gente tá sendo muito visto, ela começou. Eu também fico pensando nisso. Mas o que você sente? Ana encarou ele de frente. Sinto que a gente se encontrou num momento em que precisava de colo. E foi leve. Foi sincero. E eu quero continuar assim, sem peso. Zé segurou sua mão. Eu não tô pronto para dar nome a isso. Mas tô pronto para viver com verdade. E assim fizeram. Leonardo, sempre atento, chamou o filho para conversar. E aí, Zé, cê tá bem mesmo? Tô, pai. Muito. Mas diferente. E a moça? Ana? Zé sorriu. É alguém que apareceu na hora certa. Leonardo assentiu, pensativo. A gente não escolhe quando, nem quem. Mas a gente sabe quando é de verdade. Só não esquece que respeito e verdade sustentam tudo. Zé entendeu o recado. E prometeu a si mesmo não repetir erros, não alimentar ilusões, acima de tudo, não agir com impulsividade. Com a repercussão da apresentação, os fãs começaram a pedir mais. Logo, surgiu uma proposta ousada, uma turnê em dupla. Ana e Zé ouviram o projeto. Datas, palcos, cidades, tudo organizado. Mas os dois hesitaram. Será que é a hora? Perguntou ela. Só se for leve, sem pressão. Sem obrigação de parecer casal. Apenas a gente, com música e verdade. E assim aceitaram. Mas com uma cláusula clara entre eles, o palco é trabalho. O resto, é coração. A turnê foi um sucesso. A cada apresentação, o público vibrava, torcia, se emocionava. Nos bastidores, a conexão entre os dois crescia. Eles conversavam mais, riam mais, se apoiavam em tudo. Certa noite, em Porto Alegre, após um show intenso, Ana olhou para Zé nos bastidores e disse: mesmo que isso aqui acabe amanhã,
eu nunca vou esquecer o que a gente viveu aqui. Ele apenas respondeu: isso aqui já virou história. E ali, mesmo sem rótulo, sem anúncio oficial, dois corações sabiam exatamente onde estavam. No último show da turnê, em São Paulo, Zé Felipe tomou o microfone sozinho antes da última música e falou: eu vivi momentos muito difíceis esse ano. Mas também vivi momentos de cura. E essa mulher aqui, ele olhou para Ana, foi minha calmaria no meio da tempestade. O público aplaudiu de pé. Ana se aproximou, segurou a mão dele e juntos cantaram a canção que haviam escrito a quatro mãos, durante a viagem nos Estados Unidos, Dois Estranhos, uma canção. A plateia chorava. E o Brasil entendia, não precisava confirmação. Aquilo era amor, na forma mais leve e madura que já se viu. Após a turnê, os dois tiraram um tempo para descansar. Não sumiram da mídia, mas também não exploraram o que havia entre eles. Zé voltou para Goiânia. Ana, para o interior do Mato Grosso do Sul. Continuavam se falando todos os dias. Mas com menos urgência. Como quem já sabe que o outro está presente, mesmo à distância. E quando se reencontraram dias depois, foi com o mesmo sorriso sereno de sempre. Senti sua falta, disse ele. Eu também. Mas saber que você tá bem já me dá paz. Não assumiram namoro. Não deram entrevistas sensacionalistas. Não seguiram o caminho tradicional das celebridades. Mas mostraram que conexões verdadeiras não precisam de legenda. Zé Felipe e Ana Castela construíram uma amizade profunda, com respeito, admiração e espaço para algo mais. O Brasil ainda especula. Mas eles não ligam. Porque, no fundo, sabem que a história mais bonita que viveram não foi a que os jornais contaram. Foi a que construíram em silêncio. Com olhares, acordes e presença. E, às vezes, isso basta.